Acabei de receber agora uma pesquisa do Jornal o Globo. Essa pesquisa é para conhecer os candidatos a vereador da cidade do Rio de Janeiro. E eles perguntam sobre alguns temas que não é sobre aplicativo. O aplicativo passa de longe nessa pesquisa. Vocês veem que ninguém enxerga o motorista de aplicativo. É importante, antes disso, eu te falar o seguinte, que as respostas são graduadas do 1 até o 5. Onde 1 significa que você discorda totalmente e o 5 significa que você concorda totalmente. E a variação 2, 3 e 4 é a métrica ali do seu grau de concordância. Como isso é muito vago e é importante que vocês saibam como eu penso, afinal de contas eu peço o seu voto para mim, né, no dia 6 de outubro, eu quero que você vote em mim, é importante que você saiba como eu penso para fazer a sua decisão. Então vamos lá. Primeira pergunta que eles mandaram para mim é o seguinte, é sobre escolas. A administração de escolas municipais pode ser repassada a instituições privadas por meio de licitações. Aí vem lá, do discordo totalmente seria o 1, do concordo totalmente seria o 5. Eu marquei o 3. É importante as pessoas saberem que no Rio de Janeiro existem milhões de escolas e creches, porém algumas já estão sendo administradas através de convênio com a iniciativa privada, porém não há uma fiscalização muito precisa sobre isso. Por isso eu botei o 3. Eu gosto da ideia da iniciativa privada participar da gestão pública, porém eu não gosto muito da ideia de deixar as pontas soltas, então eu ponho o 3 porque eu acho que é uma iniciativa que deve ser fiscalizada e não deve ser colocada amplamente, não é que todas as escolas municipais deveriam estar na mão da iniciativa privada. Então a minha ressalva é por conta disso, pelo 3. Vamos ficar de olho nisso. A próxima pergunta que eles me mandam é: a tarifa zero no transporte público é uma medida positiva? Vamos lá. Lembrando que o 1 eu não concordo e o 5 eu concordo totalmente. Eu marquei o 4. Por que eu marquei o 4? Porque eu acho que realmente é importante ter um custo de transporte para pessoas mais humildes sem tarifa. Porque muitas vezes você precisa de pegar um ônibus para ir ao médico, você precisa de pegar para ir ver um emprego, para levar um filho numa escola, numa creche, para ir trabalhar, e aquilo onera o teu dia a dia. Porém, eu não marquei 5, porque também é outra caixa preta. O município hoje já subsidia o transporte público e a gente não sabe como isso é feito. Essas coisas têm que ser amplamente divulgadas e ficar muito claro quem é que pode ou não usar gratuitamente. Não seria justo tirar das pessoas que têm o direito já ao transporte gratuito, que são os jovens estudantes, são os idosos, são as pessoas com algum tipo de deficiência, para botar para a população inteira e a coisa virar uma bagunça. Por isso eu botei o 4. Eu gosto da ideia, mas também acho que a gente tem que ficar de olho e fiscalizar. Mandaram mais uma pergunta, dessa vez sobre hospitais. A cidade deve ter uns hospitais que realizem o aborto nos casos em que o procedimento está previsto em lei. Eu botei 5. Eu sou totalmente contra o aborto, mas a lei brasileira, em relação ao aborto, nos casos de encefalia, de estupro, dentro do período permitido pelo médico aconselha, a lei brasileira já autoriza nesses casos. E aí eu concordo. Porém, se existem poucos hospitais fazendo, eu acho que deveriam ter mais hospitais. Lembrando que aborto não é medida anticonceptiva, na minha opinião, e na opinião da lei brasileira. A guarda municipal deve ser armada? 5. Também acho que ela deva ser armada. Porém, toda vez que a gente fala isso, as pessoas tomam um susto. Ah, não, a guarda municipal é totalmente despreparada. Acabei de ver um vídeo agora. A guarda municipal invadindo um depósito, pegando lá as mercadorias, dentro de um depósito fechado, pegando as mercadorias dos camelôs. Tá tudo errado. A guarda municipal tem que ser armada, mas tem que ser treinada para isso. Não é simplesmente entregar armas para as pessoas para eles fazerem aquilo que eles estão fazendo, que é coibir o trabalho de trabalhadores que estão lá camelô, que estão tentando ganhar dinheiro, fazer o trabalho da maneira correta, e os sujeitos vão lá e tomam a mercadoria deles. Isso está errado. Não é armar esse tipo de conduta. É armar uma polícia, uma guarda municipal, como eu vi lá em São Paulo, no período que fiquei lá por um ano, onde a guarda municipal é uma polícia com muita moral, porque ela funciona muito bem e ajuda a polícia civil e a polícia militar. Então armar, mais treinar. Aí eu concordo. Escola no modelo cívico-militar são uma boa alternativa para o município? Aí eles passam para educação. Eu botei 5. Disciplina, galera, nunca é demais. O mundo leva a gente às indisciplinas o tempo todo. Se você deixar a criança, o adolescente, sem uma conduta, sem uma orientação, é natural que ele fique indisciplinado. E o pai e a mãe muitas vezes trabalham 8, 10, 12, 15 horas e não consegue dar a disciplina adequada. Quando a gente fala de disciplina, não é punição, não é punir ninguém. É ensinar coisas básicas, que são muitas vezes aprendidas numa escola cívico-militar. Então não vejo problema nenhum.
mas não tem que ser obrigado. Isso é para quem quer. E muitas vezes, quando abre um concurso para um colégio militar, muitas pessoas se inscrevem. Então, quanto mais escolas militares tivessem, melhor. Normalmente um ensino com mais graduação, com mais excelência. Isso é muito bom. Então, assim, eu tenho que ser totalmente a favor. Outra pergunta que fala aqui é o seguinte: empresas municipais devem ser privatizadas? Eu botei 4. Lógico que algumas empresas não têm mais por que estarem na mão do município. O município, ou o Estado, ou o governo federal, ele não tem gestão empresarial. As empresas, de um modo geral, hoje, entram no mercado concorrendo em alto padrão. São empresas de alta tecnologia, com uma filosofia de trabalho muito moderna. E o Estado, o município e o governo federal, principalmente o município, eles são pesados nisso. Então é interessante que seja. Mas por que 4? Porque isso não é para sair entregando de mão beijada órgãos municipais, e não são todos. Eu acho que algumas questões dos órgãos municipais, alguns são nevrálgicos, principalmente nas questões sociais. Essas têm que ficar na mão do município, que aí sim tem uma vocação com maior sensibilidade para entender as necessidades da população. Ou pelo menos deveria ter, né? A instalação de mais radares de trânsito é importante para a cidade? Eu botei 1. Eu sou totalmente contra colocar mais radar. Quanto mais radar colocar, pior. A gente vive numa cidade muito violenta. Quando eu sou obrigado, de madrugada, por exemplo, reduzir minha velocidade para parar num radar, eu estou me arriscando a ser roubado. Isso acontece o tempo todo. Então, assim, galera, é muito importante a gente entender que a educação de trânsito evita acidente. Provavelmente até muito mais do que um radar. Então, eu sou totalmente contra colocar mais radar na cidade. Cotas de vagas para mulheres no legislativo, inclusive nos municipais, ajudam a aumentar a representatividade feminina na política. Só para vocês entenderem, hoje existe cota para mulher e negro dentro da política. Um mundo que seja melhor e que seja um mundo que não precise de haver cotas, mas por enquanto é necessário que haja. E realmente, enquanto houver necessidade, deve haver. Mas eu espero que no futuro tenha igualdade para todos. É isso que eu desejo. Parques municipais e espaços públicos podem ser concedidos à iniciativa privada? Eu botei 5. É excelente a ideia, no meu ponto de vista. Inclusive, eu pretendo fazer um projeto sobre isso. Por quê? Existe uma série de praças na cidade do Rio de Janeiro que só servem para acumular sujeira, pessoas ficarem dormindo na praça lá, em situação de rua, serve para as pessoas serem, às vezes, roubadas, para fazerem suas necessidades fisiológicas. Isso está jogando um espaço público fora e dando despesa para o município, que quando numa situação de emergência vai lá, resolve o problema, só que, na verdade, aquilo volta a acontecer, onera o município. Quando, na verdade, se a iniciativa privada utilizasse aquela praça para fazer eventos, shows, lógico que com regra, não é entregar de mão beijada uma área nobre da cidade para uma empresa, é botar regras, onde tem ali food trucks, uma praça de alimentação, brinquedo para as crianças, uma área de lazer adequada, de graça para a população, área de lazer de graça, gratuita para a população. Isso é muito bem-vindo, onde possam realizar shows, eventos, peças teatrais, seria perfeito, tudo com o amparo da iniciativa privada, e ela sabendo explorar o espaço da maneira corporativa, onde vai explorar espaço de divulgação, enfim, com certeza eu acho uma excelente ideia. As escolas municipais devem discutir questões de gênero, diversidade e educação sexual. Essa pergunta é uma pegadinha. É uma pegadinha daquelas bem braba. Ela faz 3 perguntas numa só. Diversidade e educação sexual. Questões de gênero é uma coisa, diversidade é outra e educação sexual é outra. E daí eu marquei 3. Por que eu marquei 3? Eu fiquei no meio termo. Porque eu concordo que educação sexual, no intuito de explicar às pessoas a reprodução, o porquê do sexo, o porquê do amor, o porquê que isso acontece na vida, ok, educação sexual. As questões de gênero, elas são muito peculiares, do meu ponto de vista, é uma questão pessoal e familiar. Se o teu filho, em algum momento da vida, não está se sentindo bem com o gênero que ele tem, no meu ponto de vista, ele tem que conversar em casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém mais próximo, que tenha um aconselhamento com amor. Crianças, e ficar botando questão de gênero em cabeça de criança. E a diversidade sexual, acho que está relacionada à questão de gênero. Então, eles fizeram 3 perguntas numa só, para a pessoa que é conservadora e acha que educação sexual não tem problema, responda 5, mas eu botei 3 porque eu li bem a pergunta. Galera, só botei aqui para que vocês entendam um pouco como eu penso, tá bom? Meu nome é Denis Moura, sou candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Se você gostou da maneira que eu penso, se você acompanha o meu trabalho como motorista de aplicativo, como líder da categoria, vota no dia 6 de outubro, 15155. Valeu!